Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para realizarmos a nossa exposição, para que assim você possa utilizar aí no seu culto doméstico. Hoje nós exporemos o Salmo de número 124. Portanto, abra a tua Bíblia no Salmo 124 e acompanhe conosco a leitura que farei. Salmo 124, assim nos diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós apresentamos ao Senhor a nossa oração e suplicamos que esta noite o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos agracie com o privilégio de crer, mas também de compreender na Tua palavra. Desvenda os nossos olhos, meu Pai, para que Teu povo possa compreender as maravilhas da Tua lei. Nos dá discernimento espiritual, nos dá graça sobre o Teu povo. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, este é o quinto dos 15 salmos de romagem, que são os salmos que o povo de Israel usava na sua peregrinação anual a Jerusalém, por 3 vezes no ano, quando eles iam participar das festas religiosas, a saber, Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. São os salmos de número 120 a 134. E também este é o segundo salmo de romagem atribuído a Davi. E embora Davi não descreva a situação específica pelo qual ele escreveu este salmo em particular, poderíamos dizer que, de maneira geral, Davi se refere aos muitos perigos e circunstâncias que aquele rei enfrentou durante toda a sua vida. É evidente que depois esse salmo foi incorporado a este grupo de salmos, aos salmos dos degraus de romagem como conhecemos. E ainda a fins introdutórios, precisamos observar como este belo salmo se divide. Primeiro, queridos, ele traz um reconhecimento do favor recebido por meio de um livramento específico. Isso nos é mostrado nos versos de 1 a 5. Depois, o salmista manifesta a sua gratidão a Deus em reconhecimento deste favor. Está lá nos versos 6 e 7. E por último, o salmista faz uma declaração de confiança no Senhor. Uma profissão de fé no socorro do Senhor que está lá no verso 8. Por isso, assim como diz Calvino, Davi exorta os crentes genuínos a renderem graças a Deus. Ele lhes ensina por seu memorável exemplo, diz Calvino, que a sua segurança depende da graça e do poder de Deus. Por isso, tendo isso em mente, exporemos este salmo à luz do seguinte tema. Ouça bem. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor está ao nosso lado. E porque o Senhor está ao nosso lado, queridos, primeiro, precisamos reconhecer que o Senhor nos socorre. É isto que nos é dito nos versos de 1 a 5, mas inicialmente eu peço que você olhe apenas para os versos 1 e 2. Olhe para a sua Bíblia, olhe para os versos 1 e 2, veja o que nos diz a Sagrada Escritura. Davi nos diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Veja só, Davi diz, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Ou seja, Israel que sirva de testemunho. Israel que reconheça isso. Davi, queridos, exorta o povo de Deus a considerar o socorro divino. Davi os exorta a reconhecer que se não fosse o socorro do Senhor, eles estariam perdidos, destruídos. Como diz Alan Herman, o apelo é para que Israel faça uma declaração sobre o livramento de Deus. E embora pudéssemos esperar que Davi dissesse uma situação específica, ele não faz isso. D.L. Moody nos diz que o lugar deste poema na coleção dos peregrinos indica, queridos, um uso generalizado. E é verdade.
Ao longo da viagem a Jerusalém, os peregrinos enfrentavam muitos perigos e por isso eles louvavam a Deus pela proteção e pelo livramento, lembrando que o Senhor estava ao lado deles e era fonte da sua proteção e segurança. Sendo assim, Davi nos diz no verso 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Perceba, embora Davi não nos dê um exemplo específico, podemos nos lembrar de toda a vida do salmista. Podemos nos lembrar da jornada de Davi. E veja que no início da sua jornada, ele mesmo precisou enfrentar o gigante Golias, um guerreiro filisteu, como diz a Bíblia, altamente treinado, bem armado e de grande estatura. Enquanto Davi era um jovem que não tinha força para sequer andar com a armadura do rei Saul, como 1 Samuel 17 deixa claro. Sabemos o resultado. Sabemos que Davi matou Golias, mas a pergunta de Davi é pertinente. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, qual teria sido o resultado? Pergunta Davi. Ora, o verso 3 nos diz, os homens nos teriam engolido vivos, ou seja, eles teriam sido mortos. Certamente Golias o teria matado ali mesmo, naquela batalha. Depois que ungido rei pelo profeta Samuel, por muitas vezes Davi precisou fugir de Saul, que o perseguiu, que o caçou pelos montes e pelos desertos. E por algumas vezes Saul quase o capturou, quase o matou. E Davi se pergunta, e se o Senhor não estivesse ao meu lado naquela situação? Ora, certamente Saul teria matado. Mesmo depois de coroado rei, mesmo depois da morte de Saul, Davi por várias vezes se viu em guerra contra os povos vizinhos. Inclusive, uma vez ele quase foi morto pelos filisteus. Em 2 Samuel 21 nos diz que em uma determinada guerra contra os filisteus, Davi ficou exausto. E um descendente dos gigantes tentou matar Davi. Não matou porque Absai, irmão de Joabe, o salvou. Davi passou tão perto de morrer, queridos, naquela ocasião, que esta foi a última vez que Davi saiu à guerra. Seus servos o recomendaram a não sair mais à peleja, à luta propriamente dita. E Davi se pergunta, e se não tivesse sido o Senhor ao meu lado naquele dia? E se Deus não estivesse comigo, ora, ele estaria morto. E o que falar da conspiração do seu filho Absalão, onde a maior parte do povo tomou o partido de Absalão e Davi teve que fugir às pressas pelo Monte das Oliveiras para não morrer, cabisbaixo, descalço e chorando, como 2 Samuel 15 nos diz. Davi agora se pergunta, o que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao meu lado naquela situação? Ora, Absalão teria matado. Por isso, Davi diz no verso 1, Israel, que o diga. Ou seja, Israel é testemunha de tudo isso. E mais, Israel mesmo tem suas próprias experiências do favor de Deus. O que dizer do Êxodo? Quando Deus destruiu o Egito com 10 pragas e abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar a pés enxutos, como diz a Escritura. O que dizer dos 40 anos no deserto, quando Deus os alimentou com maná, com cordonizes e saciou a sede deles com água da rocha? Quando Deus os protegeu do calor do dia com uma nuvem e os aqueceu do frio noturno com uma coluna de fogo? O que dizer da conquista da terra prometida com Josué, da queda das muralhas de Jericó? O que dizer de todas as demais situações em que o povo de Deus foi protegido e guardado pelo Senhor? Por isso Davi diz, Israel que o diga, Israel que dê testemunho disso. Como não nos lembrar, queridos, das palavras do próprio Davi, no Salmo 40, verso 5. Lá Davi nos diz, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar-se contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que lição aprendemos aqui? Queridos, uma das marcas de um coração regenerado é a gratidão. Precisamos nos lembrar das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Precisamos nos lembrar, queridos, que o Senhor está ao nosso lado e que Ele nos tem protegido, nos abençoado e nos guardado ao longo do tempo. Precisamos dizer isso.
Precisamos reconhecer o cuidado de Deus para conosco e precisamos ser testemunhas da graça de Deus em Cristo, proclamar a graça de Deus em Cristo Jesus. Entenda, quando não reconhecemos o cuidado de Deus por nós, nos tornamos ingratos, murmuradores, e ao fazer isso, desprezamos a obra de Deus em Cristo a nosso favor. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Colossenses 3,17, Paulo acrescenta, e tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Entenda bem, um coração ingrato e murmurador é um sinal de um coração ainda não regenerado. Lembre-se, queridos, que a essência do culto é adorar a Deus em gratidão. Como diz o salmista no Salmo 122, no verso 4, onde diz que eles iam a Jerusalém para renderem graças ao nome do Senhor, como convém a Israel, como é próprio dos santos. Portanto, faça um autoexame. Avalie se você realmente tem um coração grato a Deus, ou se sua vida é uma vida de queixas e murmurações. E nunca se esqueça disso. Uma pessoa regenerada, uma pessoa salva, uma pessoa perdoada, é uma pessoa grata a Deus, porque reconhece a sua miséria, reconhece que não é digna do favor do Senhor, e mesmo assim reconhece a graça do Senhor na sua vida. Isso o encoraja a adorar, a louvar, a manifestar gratidão em atitudes práticas. Como diz o salmista no Salmo 103, no verso 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Adore a Deus, seja grato a Ele e não se esqueça da graça do Senhor na tua vida. Queridos, o Senhor está ao nosso lado. E para provar isso, o salmista traz aqui duas ilustrações nos versos 3 e 5. Duas figuras. Na primeira, o salmista descreve os inimigos como um monstro feroz. Uma fera capaz de devorar a sua presa com um único ataque. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 3. Veja o que nos diz a Escritura. E nos teriam engolido vivos quando sua ira se acendeu contra nós. Perceba que o salmista descreve, como diz Spurgeon, o desejo dos inimigos irados. E qual é o desejo deles? Engolir a igreja viva. Assim, queridos, como a terra engoliu vivos o grupo de Coré, Datã e Abirão, que se revoltaram contra Moisés no deserto, conforme Números 16, o mundo ímpio deseja engolir a igreja viva. Ou seja, deseja exterminá-la, destruí-la de uma vez por todas. Por isso, há uma coletividade dos ímpios aqui, e, portanto, o mundo ímpio é retratado. Como diz Derek Kidney, a primeira figura retrata algum monstro grande o suficiente para dar cabo de sua presa com um único golpe. É assim que se descreve aqui. Uma fera terrível, capaz de devorar sua presa com facilidade. Mas Davi não encerra o seu discurso nessa figura. Ele nos dá uma segunda figura, a figura de um dilúvio, de uma enchente de proporções gigantescas. Olhe para a sua Bíblia, veja os versos 4 e 5. O salmista nos diz, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E é verdade, queridos, que durante a estação das chuvas, e quando a neve das montanhas derretia, os leitos secos dos rios de Israel transbordavam rapidamente, ameaçando as casas e as pessoas com enchentes repentinas, sim. Mas a ideia do salmista vai muito além de uma inundação que fosse fruto de causas naturais. Sua ideia, queridos, é descrever o terror de um dilúvio. Pois assim como no dilúvio Deus afogou o mundo ímpio daquela época, os inimigos desejam que a igreja seja afogada em um dilúvio. Perceba como o salmista faz questão de descrever o pavor e o terror do dilúvio. O verso 4 ele começa, as águas nos teriam submergido, ou seja, as águas teriam transbordado sobre nós, teriam nos cercado, nos afogado. Mas ele não para, ele aprofunda ainda mais a figura, ele diz ainda no verso 4, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, ou seja, e sobre a nossa alma teriam passado as correntezas
cachoeiras. E por último, ele diz o seguinte, verso 5, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Queridos, a melhor tradução aqui para águas impetuosas é águas ativas, águas altivas, águas violentas, águas agressivas. Note como o salmista descreve o terror de um dilúvio. Primeiro, as águas o inundam a sua vida, o cercam e o cobrem. Não há para onde fugir. Depois, as águas o arrastam a correnteza abaixo e afunda agressivamente, violentamente. Águas com a qual o salmista não consegue lidar, é como se elas tivessem vontade própria. Que lição aprendemos aqui, queridos? Veja, é o Senhor que protege a sua igreja. Precisamos ser cautelosos e vigilantes, sim. Mas ao fazer isso, devemos buscar o socorro no Senhor e na sua palavra. Pois o mundo tem duas formas bem próprias de nos atacar. De um lado, ele nos persegue como um monstro que quer nos devorar com um único golpe. Por outro, queridos, ele nos cerca e tenta afogar a nossa alma em um dilúvio de tentações, de filosofias mundanas, para nos tirar da rocha que é Cristo e nos arrastar correnteza abaixo no pecado e na depravação. Mas o Senhor está ao nosso lado e nele estamos seguros de todos os ataques do inimigo. Irmãos, o Senhor está ao nosso lado e por isso, em segundo lugar, nele sempre temos escape. E note que o salmista usa mais duas metáforas. Primeira, ele fala de um animal sendo livre dos dentes de um predador. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 6. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. O salmista mostra, queridos, que todo o livramento do Senhor é um motivo para louvá-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo. Isso porque para os hebreus sofrer o ataque repentino de um animal selvagem era uma das ilustrações bíblicas para a perseguição. O mesmo Davi, escrevendo o Salmo 7, no verso 1 e 2, nos diz o seguinte, Salmo 7, 1 e 2, Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém, diz Davi, como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Note que no verso 3 deste nosso salmo, o Salmo 124, o salmista diz que Deus, se Deus não estivesse ao seu lado, ao lado deles, eles teriam sido engolidos vivos. E perceba como esta oração de Davi no Salmo 7 foi respondida. Pois agora no Salmo 124, no verso 6, ele diz que Deus deve ser louvado, porque Deus não os deu por presa aos dentes deles, aos dentes dos seus inimigos que o atacaram como uma fera. Então o salmista, queridos, demonstra claramente que livrar-se dos dentes das feras é sinônimo de ser livre das perseguições e da oposição do mundo. Então o salmista usa uma outra figura para descrever a sua salvação. A segunda figura é a figura de um pássaro sendo livre de uma armadilha. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vemos livres. Vemos aqui, queridos, a figura de um pássaro frágil, ingênuo, que entrou numa armadilha para comer a isca, mas terminou preso no laço do caçador. Mas o Senhor quebrou este laço e deu liberdade a este pássaro mais uma vez. E aqui as palavras de Calvino são muito pertinentes. Ele nos diz que o significado é que o povo de Deus não somente teve de lidar com bestas feras sedentas de sangue, mas também se viu emaranhado por redes e estratagemas, de modo que o povo de Deus se viu sitiado por muitas aflições. Alan Herman nos diz que essa figura é o clímax, pois, segundo ele, atinge o clímax nas palavras a armadilha foi quebrada. Queridos, que lição aprendemos aqui? Primeiro, eu quero que você note que as figuras se complementam em dois pares. Um par, nos versos 3 e 6, é o primeiro par. Perceba que no verso 3, o salmista descreve o ataque dos ímpios como um animal feroz e o seu desejo de engolir o povo de Deus vivo.
Mas no verso 6, o salmista diz que Deus não nos deu por presa aos dentes deles, ou seja, Deus está ao lado do seu povo para protegê-lo no meio da perseguição do mundo. Veja que é a mesma figura. E aqui é impossível não olhar para esse texto e não nos lembrar do animal terrível, a primeira besta que sai das águas, descrita em Apocalipse capítulo 3, representando ali a perseguição do estado ímpio e, portanto, do mundo ímpio contra a igreja. Mas a lição que aprendemos aqui é profunda. É que mesmo sofrendo e sendo perseguidos pelo mundo, o Senhor não nos abandona, não nos deixa só. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos fortalece com a sua palavra e Ele tem poder para livrar o seu povo. O segundo par de figuras estão nos versos 4, 5 e 7. Veja que no verso 4 e 5 o salmista fala de águas que o cercam, que o arrastam, que o atacam altivamente e agressivamente. No verso 7 ele nos fala de um pássaro sendo livre do laço do passarinheiro. E embora as figuras sejam diferentes em si mesmas, o seu significado é basicamente o mesmo. Entenda bem. Elas ilustram a tentação e a escravidão do pecado, que são outras formas de sofrimento. Quando lemos Apocalipse 17, no verso 1, nos é dito que a grande meretriz, a grande Babilônia, que está assentada sobre muitas águas. Mas quando lemos no mesmo Apocalipse 17, no verso 15, nos é dito que essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, as muitas águas é uma metáfora para o mundo ímpio. Portanto, querido, este último par de figuras aqui no Salmo tem a ver com as tentações e armadilhas para afastar o povo de Deus da liberdade em Cristo Jesus. E como um pássaro é aprisionado por uma armadilha e alguém é cercado por águas em uma inundação, as tentações aprisionam o homem ao pecado. O diabo tenta usar destas coisas para escravizar os eleitos ao pecado, mas sabemos que em Cristo estamos livres. Como diz o salmista no verso 7, salvou a nossa alma, quebrou o laço, o Filho nos libertou, então estamos verdadeiramente livres, como Jesus diz em João 8,36, não somos mais escravos do pecado. A lição é maravilhosa, pois embora seja verdade, queridos, que enquanto estivermos nessa terra como peregrinos, peregrinando nesse mundo ímpio e pecaminoso, sempre seremos tentados. E as tentações muitas vezes caem sobre nós como um dilúvio e nos atacam de todos os lados e de todas as formas. E embora muitas vezes seja verdade que realmente caímos em determinados pecados, todavia aqueles que estão em Cristo nunca mais serão escravos do pecado. Sempre podemos orar dizendo: Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, como nos ensinou Jesus Cristo. Sabemos que Deus até permite que sejamos tentados, sim, mas no meio da tentação o Senhor nos provê livramento. O Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças e nos concede a sua graça para nos livrar, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13. E mesmo quando caímos em pecado, ainda podemos correr para a cruz, suplicar o perdão do Senhor, pois sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus pagou na cruz, com seu sangue, o preço pelo nosso pecado. Nele somos livres, nele somos perdoados, nele encontramos socorro e escape para fugir das tentações. Portanto, busque no Senhor a graça para suportar com perseverança as perseguições e busque no Senhor a graça para que Ele te livre das tentações e te livre do mal. Queridos, o Senhor está ao nosso lado. Em terceiro lugar, precisamos professar nossa fé nele. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Sobre isso, Alan Herman nos diz que agora a visão é posta no futuro, como uma profissão de confiança pactual de Israel. E veja como isso é importante. Mesmo nas perseguições, mesmo nas tentações, o Senhor é o nosso socorro. Ele é o socorro da sua igreja. No Salmo 20, no verso 7, a palavra de Deus nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos,
Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. E é verdade. Sabemos que quando estamos sofrendo, somos tentados a confiar nos nossos recursos, na nossa inteligência ou no dinheiro. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, somos tentados a confiar na nossa família ou nos nossos amigos. Mas que isto fique bem claro. Os que confiam nessas coisas são os inimigos de Deus e não o seu povo. O povo de Deus confia no Senhor. O povo de Deus confia na palavra do Senhor e não nos seus feitos. Ele é o nosso socorro. Veja, o verso 1 do Salmo nos diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E eu te pergunto, Israel deveria dizer o quê? A igreja deve dizer o quê quando sofre perseguições ou enfrenta tentações? O que devemos dizer? Ora, devemos dizer o verso 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito mais que isso. Não só dizer, mas acima de tudo crer que o Senhor é o nosso único e verdadeiro socorro. Ouça, nós podemos contar com o socorro do Senhor. Como diz Spurgeon, nós temos ajuda. Temos ajuda como pecadores desassossegados, como professores trêmulos, como viajantes inexperientes e como obreiros fracos. Eu diria ainda mais, nós também temos ajuda como pais inexperientes, como esposo e esposa pecadora, como filhos teimosos. Nós temos socorro no Senhor e na sua palavra. Portanto, volte-se para ela. Declare tua fé e dependência de Cristo. Por meio de Cristo existe socorro para você. Existe socorro nas tuas lutas e sofrimentos particulares, sim. Mas acima de tudo existe socorro para a tua alma. Existe salvação, restauração, regeneração e uma promessa de vida eterna. O sacrifício de Cristo, queridos, trouxe reconciliação entre nós e Deus. E por isso podemos nos consolar em saber que temos amparo do Senhor pela sua graça. Como aplicar esse texto às nossas vidas? Como trazer mais algumas breves aplicações? Primeiro, eu queria que você pensasse: o que aconteceria se o Senhor não estivesse ao nosso lado? O que aconteceria se o Senhor não estivesse conosco? Ora, o salmista diz: os nossos inimigos nos teriam engolido vivos, diz o verso 3. Sobre isso, Calvino nos diz que o povo de Deus fora atacado por quase todo mundo. E é verdade, queridos. A igreja é atacada não por um ou outro inimigo, mas pelo mundo todo. Jesus diz: sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mateus 10, 22. A igreja é atacada pelo mundo. E o desejo do mundo é, sim, destruir a igreja. Se possível, queridos, engoli-la viva. Mas nós não precisamos ter medo. O Senhor está ao nosso lado. Ele é o soberano do universo. Ele é o Criador dos céus e da terra. E na sua providência Ele controla e dirige todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão. Por isso, em Cristo, estamos seguros, estamos guardados, somos fortalecidos e protegidos. Quero te trazer outra aplicação. Eu peço que você observe atentamente que os sofrimentos do povo de Deus são aqui, neste salmo, metaforicamente comparados. Primeiro, o salmista compara a uma fera, um predador, que deseja engolir a vítima com um único golpe, nos versos 3 e 6. Segundo, o sofrimento do povo de Deus são comparados a uma enchente, a um dilúvio que ataca as pessoas com força e com destruição. E por último, é comparado a uma armadilha de um passarinheiro que seduz e que engana um pássaro ingênuo, no verso 7. E a pergunta é: qual é a fonte primária das perseguições que a igreja sofre? De onde vêm estas perseguições? Queridos, as perseguições que a igreja sofre vêm de Satanás e dos seus agentes. Satanás é comparado por Pedro a um leão que vive ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Desculpa. E se fosse permitido a ele, certamente ele nos devoraria com um único golpe. Satanás é descrito por João como sendo a terrível serpente enganadora, que da sua boca faz jorrar água como um rio para perseguir a igreja. Está lá em Apocalipse 12, 15. Ele é o dragão, a antiga serpente.
Satanás é descrito por Paulo como aquele que usa o seu laço não para enganar e aprisionar pássaros, mas para escravizar o homem ao pecado. Está lá em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Entenda, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Satanás nos devoraria, como um leão devora uma presa. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Satanás nos afogaria com suas mentiras e com suas heresias. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Satanás nos escravizaria e nos aprisionaria ao pecado com suas tentações. Mas como diz o verso 6 e 7, bendito seja o Senhor, que salvou a nossa alma, quebrou o laço e nos vemos livres. Louve a Deus, adore ao Senhor e anuncie ao mundo que há uma oferta de salvação em Cristo. Diga ao mundo que há socorro em Deus, que há livramento no Senhor, que Ele é poderoso para proteger o seu povo e para libertar os que outrora eram escravos do pecado, para salvar os que estão sob ataque. Diga, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, e anuncie aos povos a salvação e o socorro em Cristo Jesus. Tem uma última aplicação que precisamos fazer. Tem uma última aplicação que precisamos fazer. Veja só. Dissemos que o Senhor está ao nosso lado. E é verdade. O salmista mesmo deixa isso claro no início do salmo, nos versos 1 e 2. Mas aqui surge uma pergunta. Como o Criador dos céus e da terra pode estar ao nosso lado? Como um Deus que é santo e justo pode estar ao lado de pecadores? Pense comigo, quando o Senhor avaliou a humanidade, Ele enxergou o seu pecado, a sua rebeldia. A Bíblia nos diz em Gênesis 6, no verso 5, que viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Note, queridos, que a maldade do homem não só se estendeu por toda a terra, por todas as pessoas, mas era também muito profunda, pois atingiu todas as vontades e desejos do coração do homem. Tem mais. No Salmo 14, nos versos 2 e 3, o salmista nos diz que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E a conclusão é que todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer, diz o salmista. Note, queridos, que aqui Deus olha para o mundo e os avalia, mas aos olhos de Deus não existe ninguém que faça o bem. Não existe uma única pessoa que o agrade por si mesma, pelos seus méritos ou pelo seu esforço. Então, como o Senhor pode estar ao nosso lado? Como o Senhor pode estar ao lado do seu povo? Se somos pecadores e se Deus é santo e justo, como o Senhor está ao nosso lado? Esta é a pergunta. Isaías, no capítulo 59, nos versos 15 e 16, nos oferece uma resposta. Lá, em Isaías 59, 15 e 16, o profeta nos diz o seguinte: sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Ah, queridos, como isto é profundo. Sim, os homens se corromperam, não há justiça. Quem tenta agradar a Deus é tratado como presa, sim. Deus olhou e se surpreendeu, digamos assim, se maravilhou. É claro que com palavras metafóricas. Porque não havia nenhum intercessor humano, nem um santo, nem um pai da igreja, nem um apóstolo, nem um profeta, nem Maria. Não havia nenhum intercessor. Pelo que o próprio braço do Senhor, diz Isaías, trouxe a salvação. E a sua própria justiça a susteve. Isaías 59, 15 e 16. Isso é maravilhoso. É por isso que nos é dito, nosso socorro está em nome do Senhor, no verso 8. E o nome Senhor aqui, queridos, não é Elohim ou Adonai, que se refere mais particularmente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
ao Supremo Rei do Universo. Senhor, aqui é o tetragrama, é Yahvé, é o Eu Sou, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus da graça. Sabe por que o Senhor está ao nosso lado? Sabe por que o Senhor está ao lado do seu povo? Sabe por que o Senhor está ao nosso lado, mesmo nós ainda sendo pecadores? O Senhor está ao nosso lado, queridos, porque o Senhor estava no nosso lugar na cruz. E porque estava no nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado. Porque estava no nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado. Agora ele está ao lado da destra de Deus, de onde intercede por nós, para que recebamos o livramento e o socorro do Senhor. Portanto, coloque tua fé em Jesus Cristo. Não há nenhum outro mediador entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diga, anuncie ao mundo que há salvação no Senhor. Perceba como isto é maravilhoso. O salmista diz no verso 1, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E diga o quê? Ora, o que podemos dizer à vistas dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Será o mundo? Será Satanás? Ora, é Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está ao lado, à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8, 31 e 34 diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, em Cristo Jesus, o seu Filho, na sua graça. Creia em Cristo e anuncie a salvação em Cristo Jesus. Anuncie que em Cristo há socorro para todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo estava na cruz no nosso lugar e agora está ao lado do trono de Deus, de onde intercede por nós, de maneira que o próprio Deus está ao lado do seu povo e da sua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre a tua igreja. Tem misericórdia de todos os que nos ouvem essa noite e que o Senhor aplique essa verdade ao coração de cada um deles. Dar a eles fé em Cristo, para que corram para os pés da cruz e recebam do Senhor o socorro e o amparo nos momentos de lutas e de tribulação. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.